Acorda, vascaíno! Bom dia! Tudo certo? Que prazer estar aqui começando a semana, trazendo sempre uma resenha fresquinha sobre tudo aquilo que envolve o Clube de Regatas Vasco da Gama. E antes de eu começar aqui a semana com você, torcedor, eu vou pedir um favor. Cadastre-se na melhor casa de apostas do Brasil, a 1xBet. Aqui embaixo, primeiro comentário, tem o link fixado. Você entra ali, faz o seu cadastro e usa a palavra senha, a palavra-chave Ave Mais, que você terá já na sua primeira banca até o dobro da sua primeira entrada. Como assim, Faísca? Se você fizer um depósito de 100, a 1xBet banca mais 100 para você apostar. Se você fizer 500, a 1xBet banca mais 500, até o limite de R$ 1.500. Então, se você está afim aí de se divertir, fazer um dinheirinho extra, não esqueça, 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais e do canal Atenção Vascaínos. Pois bem, torcedor vascaíno, e a bola rolou lá no Uruguai. O Vasco, no último sábado, fez um amistoso aí contra uma seleção de Maldonado e acabou vencendo por 4-0. E até o dia de ontem pela manhã, ninguém sabia a escalação. Já no período da tarde, se teve a notícia que o Vasco entrou em campo com o Léo Jardim, o Robert Rojas na lateral direita, a zaga formada por Medel e João Vitor, com o Piton na lateral esquerda. No meio de campo, o protocolo que deu certo na arrancada do Vasco para escapar do rebaixamento, com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, e lá na frente o Rossi na direita, Verratti de centroavante e o David na esquerda. O torcedor deve estar perguntando, por que, Jean, hoje o título aí do Ave Mais é calma e convicção? Porque se a gente olhar essa escalação, chega, num primeiro momento, o Robert Rojas na lateral direita, que eu acredito ser um jogador de muita convicção do técnico Ramon Dias. A gente não pode esquecer que ano passado, no último dia aí, que a janela iria fechar e não poderia mais haver contratações, o Vasco tentou esse jogador. E na primeira oportunidade que a janela abriu, o Vasco voltou aí a negociar com o River Plate e esse jogador, já no primeiro trabalho, acaba sendo escolhido para a lateral direita. E isso acaba deixando uma interrogação. Eu, pelo menos, fico aí com algumas ideias e vou compartilhar aqui com vocês. Se o Robert Rojas vem e já atropela os dois que estavam aqui, parece que ele sai na frente, na briga por essa lateral direita. O Paulo Henrique foi contratado agora. O Vasco investiu aí quase 5 milhões de reais. Pela questão dos estrangeiros, com a questão aí da contratação do volante argentino, que no último sábado a gente trouxe aqui no resenha, o Emerson e o Flávio entraram em contato aí com o empresário, com o presidente do News Old Boys e falou que a contratação aí estava bem adiantada. O Juan Sforza, esse volante canhoto que parece que vem mesmo. E ainda tem a contratação do uruguaio, do Luciano Rodrigues. Esses estrangeiros, a gente sabe que Orediano quer sair, quer ir embora. O Capasso, eu acho que se aparecer uma proposta, ele vai. E mesmo assim, precisa abrir brecha pelo número de estrangeiros. Lembrando que relacionados para um jogo, até 7. Pode ter 30 estrangeiros. Mas a gente não vai ficar aqui contratando estrangeiros que não possam ser relacionados. Então, eu acho que, aparecendo algo para o Puma, eu acho que o Puma vai ser negociado. Aqui como diz o Flávio, é o feeling, não é informação. Eu não sei de proposta, não sei de nada. Mas se o Robert Rojas vem, atropela, o Paulo Henrique acabou de ser contratado, eu acho que se aparecer alguma proposta boa para o Vasco em relação ao Puma, perto daquilo que o Vasco investiu nesse jogador há um ano, eu acho que o Puma deve sair dessa equipe do Vasco. E daí, torcedor, a gente pode começar a pensar o seguinte. Poxa, a gente viu o Payet tão magro, com uma condição física diferente, e no primeiro trabalho ele começa no banco? Calma, vamos esperar na quinta-feira para ver como que o Ramon Dias vai distribuir essa equipe. Eu entendo que o Ramon Dias tinha que sair de um marco zero. E ano passado, ele não tinha muito tempo de trabalhar
algumas variações, porque o Vasco precisava de maneira absurda colocar ponto na tabela. E todas as vezes que ele quis mudar um pouquinho o protocolo, o Vasco perdia. Então eu vejo que esses 3 volantes que ele inicia a jogada, na verdade, 3 volantes fica meio pesado, porque você pega um jogador com a movimentação do Paulinho e cravar que ele é um volante, não é um volante, passa longe de ser um volante. É um jogador que bate de área a área. A mesma coisa do Praxedes. A gente não pode esquecer que no clássico contra o Fluminense, no melhor momento do Vasco no campeonato, o Praxedes fez um gol de bola rolando, atacando o espaço, entrando na área e cabeceando a bola. Então assim, eu vejo que o Ramon tem um início de trabalho, o que ele imagina para a equipe, mas aos poucos, com as contratações que vão chegar, ele vai devagarinho fazendo essas observações. Lembrando que essa equipe tem menos de uma semana de trabalho. Viajou na segunda-feira passada para o Uruguai e sábado já teve esse treino. Com mais umas sessões de treinamentos, eu acredito que na quinta-feira talvez já possa até ser outra equipe. A gente não sabe aí a questão do Adson, se vai ter possibilidade já de participar desse jogo, eu acredito que ainda não. Mas devagarinho ele vai montando e fazendo algumas variações. Porque eu não imagino, por exemplo, um Payet tão bem fisicamente ficar no banco nessa equipe do Vasco. Não estou aqui fazendo uma crítica ao trabalho do Ramon. Longe disso. Eu acho que eu entendo a ideia dele de partir de um princípio que estava dando certo, mas aos poucos ele deve colocar o Payet nessa equipe titular. Com a chegada desses novos jogadores, o João Vitor já foi titular ao lado do Medel. Então a gente pode perceber que será uma equipe que, por exemplo, eu vejo um Vasco marcando mais em cima. A partir da hora que você tem o Rojas na lateral direita e você tem o João Vitor como zagueiro que sabe caçar, já te deixa a possibilidade de ir um pouquinho mais para cima. Porque quando você tem uma zaga com Medel e Maicon, você não podia pegar e colocar essa equipe do Vasco lá para cima. Claro que eu estou falando de algo que eu não vi esse amistoso, eu estou falando da escalação. Eu nem sei como que vai funcionar isso taticamente. A gente já viu, por diversas oportunidades, equipes serem montadas, que você tem um lateral que acaba segurando um pouquinho mais, que é o caso do Robert, que também joga de zagueiro. Aliás, na maioria das oportunidades ele joga de zagueiro, é polivalente. Zagueiro ou lateral direito. E quem sabe o Piton possa sair um pouco mais para o ataque. Então, formam 3 zagueiros fake, não centralizados, mas com o Robert, com o Piton passando e saindo mais para o ataque. Eu não gosto de fazer essas comparações porque o futebol mudou. Mas, por exemplo, o Vasco de 97, que termina o campeonato, tem um lateral direito, que é o Valber. Pelo amor de Deus, não estou comparando o Robert Rojas com o Valber. O Valber era um monstro de jogador. E nem o Felipe com o Piton. Mas era mais ou menos assim. O Valber segurava um pouquinho mais, enquanto o Felipe pela esquerda ia embora. Então, antes de ver, eu estou fazendo aqui suposições. Volto a falar, eu não estou afirmando a maneira que o Vasco vai jogar. Já na próxima quinta-feira, a partir da hora que começar o jogo com o São Lourenço, aliás, transmissão do canal Atenção Vascaínos, tanto do jogo do Campeonato Carioca quanto com o jogo contra o São Lourenço, eu vou poder trazer aqui aquilo que eu gosto, trazer a prancheta aqui e tentar explicar para você de que maneira o Ramon já montou esse Vasco. Então eu vejo que nesse momento a gente tem que ter calma e acreditar na convicção do Ramon. E aos poucos ele vai fazendo mudanças nessa equipe para que a gente possa ir incorporando esse elenco e ter um ano mais tranquilo. Acredito que temos muitas opções melhores do que tínhamos ano passado. Ano passado, a partir da hora que o Léo caiu de rendimento na zaga, a gente não tinha zagueiro rápido e começou a jogar muito lá atrás. E daí a gente não tinha jogadores para puxar esse contra-ataque. Aí ficava aquela equipe espaçada que dependia única e exclusivamente da velocidade do Peck, e o Peck corre, briga, luta e muito mais querendo arrastar do que propriamente algo técnico, algo bonito de se ver. Agora não. Se você tem um zagueiro igual o João Vitor, que pode disputar corrida com o adversário, que pode ter velocidade, você já começa a mudar. Você já pode empurrar o Zé Gabriel um pouquinho mais para frente, você pode deixar o Paulinho, quem sabe, ocupando esse espaço na diagonal, encostando no Rossi, já que o Robert na teoria fica um pouco mais. Vamos observar na prática e na quinta-feira a gente troca. Por enquanto, troca essa ideia. Por enquanto, é tudo muito na especulação. Não tenho a ideia de que maneira que esse Vasco vai jogar. O que eu quero é ver um Payet titular e um grupo de, no mínimo, 15, 16 jogadores que a gente possa confiar. Coisa que ano passado a gente não tinha. Com
a pandemia, eu já falei isso 1000 vezes aqui, vou falar 1001, não tem problema. Quando chega a pandemia e os clubes podem trocar 5 jogadores, muda o pensamento de futebol. Hoje você precisa e muito ter elenco, porque você pode trocar 50% dos seus jogadores de linha. Então, quanto mais opções você tiver na mão do treinador para ter essas variações táticas, modelo de jogo e modelo de como o jogador se comporta dentro de campo, eu acho melhor. Então, eu acredito que a hora que esse elenco tiver bem encorpado mesmo, o Rabon vai saber o melhor de tirar. O Emiliano, quando deu aquela entrevista para o Flávio Dias aqui na plataforma Atenção Vascaínos, deixou claro. Ano passado a gente brigava com as armas que a gente tem. A partir de agora dá para a gente começar um trabalho novo com mais opções. Beleza, galera? Hoje, essa foi a minha resenha aqui. Volto hoje à noite lá no Atenção Vascaínos com a nossa tradicional live de segunda-feira. Mas antes de me despedir, já vou pedir para você, deixa o like aí, deixa o comentário aí embaixo. Na medida do possível, quero ler todos os comentários, gosto de interagir com vocês e a gente sempre vai estar junto. Hoje à noite, por favor, lá no Atenção Vascaínos, o Flávio, direto do Uruguai, cheio de informações, enfim, da maneira que você gosta. Abraço, galera!